Legal, boa noite a todas as famílias, né? Eu sou o Júnior, terapeuta aqui da unidade Hebe Camargo, né? É sempre uma satisfação imensa aí poder fazer essas reuniões, né? Que é mais uma conscientização aí, né? Voltados para esse pro amor exigente, né? Para que nós possamos ter aí uma melhor mudança dentro dos nossos comportamentos, né? Para que nós possamos ter uma, como nós vamos falar aqui mais à frente, né? Uma vida mais saudável, né? Sempre visando o melhor relacionamento com nossos entes queridos, né? Então, assim, hoje nós estamos dando início aí no mês de julho, né? Já estamos no meio do ano já, né, famílias? Amor exigente, hoje nós vamos tratar do nosso princípio básico, do sétimo princípio básico, que é o princípio preparador. Né? Aí você pode estar se perguntando aí na sua casa, né, debaixo das cobertas, que está frio. Aí, o que seria, Júnior, o princípio preparador? Né? De todos os princípios básicos trabalhados no amor exigente, né? Cada mês é um princípio, né? Desde lá das raízes culturais, né? Que começa no primeiro princípio lá em janeiro, né? O preparador, ele fala sobre, já o nome já diz, né? Preparador, sobre preparação, sobre preparar-se, né? E ele visa muito, né? Pensando em melhorar a nossa tomada de decisão. Nós sabemos que muitas das vezes nós agimos por impulso, nós agimos sem pensar, né? Nós temos atitudes irracionais, né? Que depois a gente vem com arrependimento, né? Gera um conflito desnecessário dentro da família, né? A pessoa se sente mal porque ela, às vezes ela pode ter falado algo que magoou, né? Porque, como eu disse no início, o grande objetivo dessas reuniões de amor exigente é para estabelecer um melhor relacionamento familiar, né? Para que as pessoas da família, né? Tanto os entes que estão aqui, os nossos acolhidos, quanto vocês, famílias que estão aí, possam estabelecer uma melhor conexão, né? Um melhor relacionamento entre vocês. Então, assim, hoje nós falamos desse princípio preparador. O enfoque dessa primeira semana é o eu, né? Ou seja, eu ser humano, eu como pessoa, eu preciso estabelecer esse pensamento, trazer para mim, para reforçar quais têm sido os meus pensamentos, né, dentro das minhas decisões. Será que eu tenho tomado decisões coerentes? Né? Será que eu tenho pensado se aquilo que eu estou pensando em fazer, se a atitude que eu pretendo tomar, né, vai afetar as pessoas? Né? Eu como pessoa, como eu me sinto mediante alguns comportamentos, né? Então é sobre isso, basicamente, né? Então sempre reforçando, ampliar a nossa tomada de decisão, avaliando os meus comportamentos, coisa que nós vamos falar aqui da época da ativa dos nossos acolhidos, né? Não pensava, eu tomava atitude impensável, ou apenas visando o meu interesse comum, né? Sem pensar se aquilo que eu vou fazer ia trazer bem para alguém, nem muitas das vezes, na grande maioria das vezes, nem para mim fazia bem. Então agora eu sou convidado a avaliar, né, de forma sensata, né, de forma racional, qual os meus comportamentos, né, mediante as pessoas. É por isso que ele começa essa semana voltado para o eu, para nós, né? O que nos impede, muitas das vezes, de tomar uma decisão importante? Voltando aqui para esse contexto que nós estamos falando de família, né? O que muitas das vezes me impede hoje, né, pensando em recuperação, de tomar uma decisão importante? Eu até comecei falando sobre isso um pouco de manhã com os nossos acolhidos, falando que alguns sentimentos que nós criamos, né, dentro da adicção, ou até mesmo começando lá da nossa infância, criamos uma chamada, dentro da psicologia, uma gaiola emocional, no qual todos os sentimentos, todas as situações no qual eu tenho dificuldade de lidar, eu vou travando ela, né? Eu vou bloqueando esses pensamentos, esses sentimentos. Por quê? Porque gera alguns sentimentos, que é medo, incerteza, né? Insegurança, culpa e talvez o desespero. Então, esses tipos de sentimentos, eles podem travar nossas atitudes, né? Como nós estamos falando de pessoas que vão viver em recuperação, né? Muitas vezes eu tenho uma situação, né, que eu já sei
que vai gerar algum conflito dentro da família, eu tenho dificuldade em dizer, porque eu sei que talvez se a minha mãe reagir do jeito que eu espero, eu não vou saber lidar com isso. Não sei se vocês me entenderam. Por exemplo, eu sei que se eu sair às 6 horas da tarde no sábado e eu não voltar às 10 horas que foi o combinado, vai gerar um conflito e mesmo assim eu faço. Mas assim, hoje eu tenho que analisar se é cabível, se eu, Júnior, pensando assim, pô, eu estou querendo recuperação. Eu quero que a minha família me enxergue e confie em mim novamente, que eles possam olhar para mim, o Júnior, de uma maneira diferente de novo, buscando, ganhando a confiança deles, e depois, com o fim, quem sabe, tendo mais liberdade. E aí, mesmo assim, eu vou fazer aquilo que eu já sei que não vai ser bom, ou talvez isso possa gerar alguns sentimentos ruins, dentro daquilo que eu tenho dificuldades, do relacionamento familiar com a mãe, com o pai, com aqueles que são casados com a esposa, Então, assim, esses tipos de sentimentos, eles são normais, são naturais, nós vamos sentir. Não tem como eu me abster de sentir medo de alguma situação, de eu me sentir inseguro, de eu não ter certeza, que eu até frisei isso muito bem hoje, que a vida é feita de incertezas. Que nós não temos a certeza do que vai acontecer das situações, que mediante algum comportamento meu, isso vai me gerar algum desconforto, isso não me garante nada, eu não tenho a certeza, de como que eu agindo, se aquilo vai dar um resultado positivo para mim, ou se vai dar um resultado negativo. E como eu falei, às vezes acompanhando, de algumas crenças nacionais, algumas raízes culturais, a educação que nós tivemos na família, de alguma forma, junto com a adicção, junto com o alcoolismo, acabou travando as pessoas, nossos alcoólicos aqui, e se tornaram pessoas totalmente inseguras, dentro daquilo de tomar uma atitude, porque assim, nós falamos muito bem isso, uma nova vida, ela pede em mim ação, que eu me posicione. E a adicção, o alcoolismo tirou muitas vezes isso de nós, de se posicionar, de se colocar, de mostrar que você tem uma posição, Nós éramos conhecidos com aquelas pessoas que não tem, que sabe que não tem opinião, que não sabe se posicionar, que do jeito que tá bom, se deu certo deu, se não deu, tá bom também, Porque a adicção, ela tira isso da gente, da percepção do certo, do errado, de fazer e pensar nas consequências. Simplesmente nós fazíamos e depois nós íamos ver o que deu, Então hoje, quando você começa a se preparar, preparação é o que? Eu avaliar se o comportamento que eu pretendo ter é cabível dentro do contexto de recuperação, E aí eu vou aqui, pensando, para a mudança acontecer, eu preciso agir. Isso é fato, isso é óbvio, Para que a mudança aconteça. E a mudança é aonde? É a mudança dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro de mim. Para que a mudança aconteça, eu preciso começar por mim, que é o objetivo desta semana. Para que eu possa ser uma pessoa melhor. Depois da semana que vem, nós vamos falar sobre o enfoque eu e o outro, para que eu possa começar a avaliar, dentro dos meus novos comportamentos, o quanto que isso tem interferido no outro, eu preciso começar a olhar para dentro de mim, e olhar para dentro de nós, nossos alcoolistas aqui já estão meio que cientes, meio sabendo o que eu falei hoje cedo, fazer essa autoavaliação, essa autopercepção, reconhecer que somos pessoas imperfeitas, que eu não vou acertar em tudo que eu fizer, que eu não vou ser o melhor em tudo, que eu posso sim errar. Até comentei com os meninos aqui, o maior ato de coragem que uma pessoa pode ter é reconhecer que ela tem defeitos, que ela pode errar, se permitir, entender que está tudo bem, errei. Não estou falando de usar drogas ou de beber. Estou falando assim, de decisões que nós vamos ter na nossa vida, que possivelmente nem todas vão dar certo. E tá tudo certo, é natural.
né? Acontece, quando eu me coloco numa posição, né, de tomar uma decisão, né, e aí eu me posiciono, coisa que a adicção e o alcoolismo tirou de mim, né? Antes nós ficávamos de forma passiva, né? Agíamos de forma passiva, né? O que é ser passivo? Tá tudo certo, se eu conseguir, deu certo, se eu não conseguir, né? Agora quando eu me posiciono, eu abro a possibilidade do certo e a possibilidade do erro. Quando eu não consigo me posicionar, eu vivo conforme o mundo me leva, sabe? Como se estivesse vivendo, descendo a correnteza, você solta ali o corpo e deixa aí. Agora, quando eu me posiciono, eu tenho atitude, né? E agora pensando em recuperação, tomada de atitude, melhorar os meus comportamentos, a minha tomada de decisão, eu preciso agir. Sem ação, nada vai mudar. Sem atitude, nada vai mudar. E a atitude tem que começar de mim. Por isso que nós passamos por esse momento, né, de recuperação e também, obviamente, nós somos diariamente aqui, famílias, convidados, somos orientados a olhar para dentro de nós e começar a mediar e começar a se perguntar o que talvez eu poderia melhorar para que eu seja uma pessoa melhor. Eu sempre falo, esse momento aqui, né, de trabalho terapêutico, no qual os nossos acolhidos foram afastados da sociedade, não é simplesmente para parar de usar droga, para parar de beber, é também um momento de autopercepção e autoanálise, para que quando eles voltarem para vocês aí, famílias, eles não sejam somente pessoas que não usam mais drogas, não bebem mais, mas que seja um ser humano melhor. A gente sabe, os meninos aqui já ouviram em outras reuniões, que a droga tirou, né? Ela tirou tudo de nós. Ela tirou nosso tempo, tirou nossa saúde, mas ela principalmente atrapalhou nosso caráter, né? Tirou a nossa essência, aquele ser humano que vocês conhecem que nós somos, né? Então esse é o momento aqui, para me preparar dentro da minha nova posição, o eu, né? Quem serei eu, pensando no futuro? Quem será o Júnior, pensando no futuro? Que pessoa eu estou me transformando, me preparando? Será que eu começo agora a analisar que tipo de comportamento eu pretendo ter? Será que eu vou me preocupar com aquilo que eu estou pensando em fazer? É sobre isso. E aí, faço algumas perguntinhas para vocês, né? Deixo algumas reflexões. Preciso me preparar, eu preciso aprender a lidar com os meus sentimentos, que é algo muito difícil. Nós sabemos que a dependência química, tanto o alcoolismo, ela atinge muito a nossa parte emocional, no qual eu não sei lidar com sentimentos, não sei lidar com emoções, e muitas das vezes eu acabo, dentro desses sentimentos e emoções mal elaboradas, mal construídas dentro da minha mente, eu me perco, né? Entro na minha zona de conforto, do desespero, do medo, da insegurança, da culpa, e acabo indo usar droga ou indo para o bar. E agora então eu preciso analisar isso, eu preciso aprender a lidar com os meus sentimentos, para que eles agora, dentro de um quadro elaborado, eu consiga me posicionar de uma forma melhor, pensando o quê? Atitudes, novas atitudes. Quais são os meus medos? Muitas vezes é muito difícil andar por esse campo, sabe? De reconhecer, como eu falei agora, além das que eu posso errar, saber e perguntar para mim, do que eu tenho medo? Você já se perguntou? Do que você tem medo? É medo do abandono? É medo de não ser amado? É medo de ficar sozinho? É medo de prosperar e não saber lidar com aquilo que você tem? E quais são os seus medos, família? Já se perguntou? Eu preciso perguntar isso, porque uma tomada de decisão, uma atitude, eu não posso ter medo, porque o medo muitas vezes me paralisa. E agora olhando para um novo contexto, novas atitudes, eu reconhecer quem eu sou, eu preciso, não é que eu não vou ter mais medo, mas eu vou conseguir tomar atitudes pensando sempre dessa forma, O medo, ele pode me ajudar de uma forma a pensar, ser mais racional. Opa,
Será que não é muito perigoso isso? Será que essa decisão não vai trazer prejuízo? Mas eu tendo agora a atitude, eu vou me posicionar de forma corajosa, perder essa insegurança que muitas vezes a adicção trouxe para nós. E para vocês também, famílias, que ficaram codependentes, aí tem medo até de chamar a atenção do filho ou do marido, porque o que eu vou falar? Será que ele vai magoar? Será que ele vai ficar ofendido? Será que se eu falar isso ele vai sair de casa? Posicionar, ter atitudes. E ali, quais atitudes devo tomar visando melhorar minha saúde mental, física e espiritual? Isso tudo é para você levar de reflexão. Que atitudes você deve ter agora visando, como eu falei, uma vida mais saudável para você, O que você precisa fazer? Que tipo de comportamento, que tipo de atitudes você precisa implementar na sua vida, visando ter uma saúde mental melhor, uma saúde física melhor, e obviamente espiritual também. Aí, sabe, chegar naquele ponto de equilíbrio, no qual você consegue tomar decisões mais assertivas, sabe? No qual você consegue ter um equilíbrio mental, emocional, no qual os sentimentos que geram dentro de você, que surgem de você, não gera desespero e descontrole, sabe? Vocês entendem o que eu estou falando? Dentro da adicção, dentro da codependência familiar? Então é sobre isso, famílias. Então, essa primeira semana te leva a você fazer essa reflexão sobre quem sou eu, se eu estou me preparando para novas atitudes. Para tomar decisões de maneira mais coerente, de maneira mais assertiva, tá bom? Agradeço a todas as famílias que nos acompanharam, tenham uma ótima noite, muito obrigado e Deus abençoe a todos.